e hoje em dia continua fazendo seu papel na prevenção ao coronavírus. Hoje é dia de mais um plantão do médico de família Antônio Spreusser para tirar todas as dúvidas sobre a Covid-19. Muito bom dia, doutor! Bom dia, Ticiane, bom dia, César Filho, bom dia, queridos telespectadores e telespectadoras. Estamos aqui de plantão. E o doutor sempre animado. E você aí de casa também pode participar através das redes sociais, enviando a sua pergunta ou comentário com a hashtag Hoje em Dia. E agora, doutor, vamos dar início, então, à primeira pergunta do público. Vamos lá. Meu nome é Jamília, eu tenho uma pergunta. Doutor, é verdade que os gatos estão sendo estudados para desenvolvimento de uma vacina contra o Covid? Doutor Spreusser, é verdade? Olha, inclusive, essa semana houve a confirmação do primeiro animal de estimação a testar positivo para o coronavírus aqui no Brasil. O caso é de Cuiabá, em Mato Grosso. Uma gata contraiu a doença em uma festa dos donos em que outras 6 pessoas também foram infectadas. Ela não apresentou sintomas. Por enquanto, não há ainda a comprovação de que os pets possam transmitir Covid-19 para os humanos. Não é isso, doutor? É verdade. Os felinos, os gatos, têm uma particularidade que é muito interessante a todos nós médicos. Os felinos, em geral, eles podem passar o vírus para outros felinos. Só que quando o gato pega o SARS-CoV-2, pega esse vírus, ele cria uma imunidade muito forte. Ele cria imediatamente na corrente sanguínea anticorpos que demoram muito na corrente sanguínea. E são anticorpos que param a doença, estancam a doença. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer saber esse mecanismo que eles têm para fazer isso em vacinas também. E uma outra coisa interessante, essa imunidade prolongada do gato faz com que ele não se reinfecte outras vezes. Então, é um modelo muito bom para nós, né? Vamos ver se dá certo. A gente espera que sim. Nós temos mais uma dúvida de mais um telespectador. Vamos a ela. Bom dia, doutor. Eu sou o Fernando Alvarez. Minha dúvida é o seguinte, eu percebi que alguns mercados estão usando uma câmera de luz ultravioleta. É possível confiar nisso? Ou seja, eu não preciso mais desinfectar as minhas compras ao chegar em casa? Muito obrigado, viu? Doutor Spreusser, essa luz ultravioleta, ela realmente desinfecta o que tiver pela frente ou não? Então, a luz ultravioleta, a gente tem 3 tipos de raio ultravioleta, o tipo A, tipo B e tipo C. O tipo A e o tipo B, eles não são usados para desinfecção. Somente o raio tipo C. É esse que os supermercados e outros lugares estão usando nas compras. Agora, qual é a dica? A dica é que as compras todas têm que ser iluminadas por esse raio. Se uma face da compra o raio não chega lá, não adianta nada. Então, muitas vezes, só o carrinho que é colocado no raio, ele é desinfectado e não as compras. Então, quando você chegar em casa, quando você abrir as compras, eu aconselho ainda a desinfetar, porque essas compras que estão dentro da embalagem, elas não conseguem ser desinfectadas de uma maneira adequada. Ou seja, também esses produtos ficam no meio do carrinho, eles não vão ser desinfectados, então é melhor quando a gente chegar em casa realmente desinfetar tudo, né? Limpar tudo bonitinho. Agora, doutor, mais uma pergunta para você. Bom dia, sou Juliana Heck. E, doutor, eu gostaria de saber se a Covid não passa em 2 semanas, significa que a pessoa está com a Covid prolongada, correto? Isso pode gerar alguma síndrome mais grave no paciente? Obrigada. Boa pergunta. E aí, doutor? Então, excelente pergunta da nossa telespectadora. O que acontece é que existe uma doença chamada Covid prolongada mesmo. 10% dos pacientes com Covid podem ficar 3 meses, 4 meses. E 5% podem ficar até 7 meses com essa Covid prolongada. Que, na verdade, são 4 síndromes, Ticiane. Problema respiratório, problema cardíaco, problema cerebral, renal e uma somatória deles. Então, quando você melhora do coração, de repente o pulmão piora. Quando você melhora o pulmão, você começa a ter o cérebro muito afetado, a memória fica fraca, você começa a ficar confuso, confusa, começa a não ouvir direito, não falar direito. Então, essa Covid prolongada, a gente precisa tomar muito cuidado com os pacientes que têm alta hospitalar
e que ficaram algum tempo em UTI, para ver se eles vão desenvolver essa nova síndrome. Doutor Spreusser, antes da próxima pergunta, apenas uma curiosidade. A gente sabe, nós mostramos aqui, você também disse, que você foi voluntário, não é, para tomar a vacina ainda em fase de teste, a fase final, né, a fase 3 dos testes da vacina. Como é que você vem se sentindo nesses dias? Sua pergunta, César Filho, sabe por que eu gosto muito de você? Porque você faz perguntas muito inteligentes e na hora certa. Então, ontem, terça-feira, eu tomei a segunda dose da vacina da Coronavac. Tomei aqui no Einstein. E toda a equipe tem muita disposição, a gente tem um livrinho que tem que responder todo dia o questionário, muito bem organizado. Passei por 2 consultas médicas com infectologista, foram colhidos vários exames de sangue e eu estou no protocolo de voluntário. Eu estou muito bem, tenho feito atividade física, deu um pouquinho de dor no braço, muito pouquinho, mas me sinto muito bem, sem febre, e a nossa pesquisa continua a 1000 por hora. Graças a Deus, indo muito bem. Que bom. Vamos a mais uma dúvida enviada aqui para Hoje em Dia. Bom dia, doutor. Meu nome é Paulo Cardoso, de Florianópolis. É verdade que descobriram uma forma de prever a gravidade da Covid através de um exame de laboratório? Valeu, obrigado. Obrigado, Paulo, de Florianópolis, não é? E aí, doutor? Então, o Paulo fez uma pergunta muito inteligente, porque a Universidade de Southampton fez um teste com o quê? César, quando você tem a Covid-19, você tem um aumento das citoquinas, você tem um aumento dessas substâncias químicas inflamatórias. Então, eles foram muito inteligentes em fazer o quê? Em medir no sangue essas substâncias químicas. Então, eles estão medindo a interleuquina 6, interleuquina 8, fator de necrose tumoral e outras interleuquinas. Então, os pacientes que têm várias interleuquinas positivas, significa que ele pode evoluir muito mal. E o paciente que tem somente uma interleuquina positiva, ele tem uma evolução muito boa. Então, com esses resultados, o médico intensivista ou o médico clínico infectologista pode se preparar de antemão para saber que tipo de caso de Covid esse paciente vai ter, da forma leve ou da forma mais grave. Muito legal, a gente sempre aprendendo aqui com você, né, doutor? Tem mais uma pergunta do público, vamos ver. Bom dia, meu nome é Laura, eu falo de Mariana, Minas Gerais. Doutor, no início da pandemia, né, houveram muitas apostas de que o vírus não avançaria em regiões mais quentes, né, como o estado do Amazonas, do Amapá, e não foi muito bem isso que aconteceu. E aí, recentemente, eu li uma reportagem que volta a associar, né, a durabilidade do vírus à incidência de luz e à temperatura. Então, eu queria saber se, afinal, essa relação ela é verdadeira ou se ela é um mito. Obrigada. Um beijo para todo mundo de Minas. E aí, doutor, é verdade ou é mito? Os mineiros são muito inteligentes e sabem tudo, viu? Olha que coisa interessante o que ela acabou de falar. Realmente tem um trabalho científico que mostra que o vírus, a 20 graus de temperatura, ele pode durar até 28 dias no papel do dinheiro, em plástico e etc. Mas se você aumenta a temperatura para 30 graus, ele não passa de 7 dias. E Ticiane, se você aumentar mais a temperatura para 40 graus, ele não passa de 24 horas. Olha. Isso é em laboratório. Mas vocês vejam o que aconteceu em Manaus, onde a temperatura é muito alta. Pega, por exemplo, Fortaleza, Recife, onde a temperatura sempre é muito alta, e o vírus foi muito ativo. Então, uma coisa é laboratório, a outra coisa é o ser humano. A gente tem que sempre estar atento a esses detalhes. Doutor Spreusser, antes da próxima pergunta, eu tenho uma dúvida aqui que eu já queria ter feito a semana passada. Felizmente, os números aqui no Brasil estão caindo com relação à Covid-19. Menos casos confirmados, menos óbitos. E no momento em que nós temos uma flexibilização maior, não deveria ser ao contrário? Por que isso está acontecendo, doutor Spreusser? Então, olha que coisa interessante, César Filho. Em março, quando a nossa pandemia chegou em território brasileiro, abril, maio, junho, julho foi o pico. Muitas pessoas susceptíveis, doentes, pegaram o vírus, morreram e a nossa mortalidade ainda é alta, mas graças a Deus já está abaixando.
Então, o que, que acontece? O nosso sistema imunológico, ele, de uma certa forma, reconhece o coronavírus como reconhece outros tipos de vírus também. Então, essa imunidade de rebanho, a tão propagada imunidade de rebanho, ela é fundamental para nós. Então, o que acontece? Nós, brasileiros, nós sabemos já nos comportar. Por exemplo, na rua, eu já vejo que o pessoal põe distância. Raras são as vezes que a gente vê festas ao ar livre no mar. A gente está vendo mais distanciamento, a gente está vendo mais conscientização. E eu acho que esse ponto de conscientização é muito importante e, ao mesmo tempo, o ponto de vista de imunidade de rebanho também é muito importante, César. Nós temos mais uma dúvida e vamos a ela. Bom dia, doutor. Me chamo Flávia, sou de Brasópolis, Minas Gerais, e tenho uma pergunta. Doutor, explica pra gente por que às vezes acontece de um exame de Covid dar falso negativo. Obrigada. Doutor Spreusser, a Flávia, que é de Minas Gerais, deixou a pergunta por que os exames podem dar falso positivo ou falso negativo. Então, César Filho, Minas Gerais hoje está fazendo cada pergunta muito boa, viu? O falso negativo, o próprio nome está falando, falso negativo. Ou seja, a pessoa tem o vírus, pegou o vírus e o resultado do teste deu negativo. É o pior caso que pode ter em medicina e epidemiologia. Por quê? Porque a pessoa está com vírus, mas o teste deu negativo, ela vai sair na rua, vai conversar com todo mundo, vai ficar passando. E quando que isso acontece? É a pressa que nós temos. Você vai fazer o teste rápido, esse que vocês estão vendo aí, o que acontece? Eu entrei em contato com uma amiga minha que tem o vírus, eu vou fazer o teste rápido. Mas não deu tempo ainda da imunidade, dos anticorpos aparecerem no sangue. Então você vai fazer o teste e vai dar negativo mesmo. Ou então o que acontece? Você tem uma gripe. Comecei a ter febre hoje. Já fiquei preocupado. Vou para o hospital, vou fazer aquele teste do suave, do cotonete. Mas eu fiquei doente hoje. Não deu tempo. Normalmente você precisa de 3 a 5 dias para o teu corpo pegar anticorpo e dar positivo o vírus no PCR. Então, a primeira regra que eu falo é, escuta o seu médico. O médico é que pode falar que horas você vai fazer o teste para não ter esse problema de falso negativo e falso positivo, para não confundir a família e a sociedade. Fundamental essa sugestão que eu dei. E nessa espera para fazer o teste de 3 a 5 dias após os primeiros sintomas, também deve seguir orientações médicas para tomar ou não alguma medicação durante esse período, certo, doutor? Então, César Filho, esse 3 a 5 dias é fundamental você ficar isolado, totalmente isolado. Se eu estou com algum sintoma, uma tosse estranha, uma febre, e ainda ligo para o médico, falo com o meu médico de família, falo com um pronto-socorro, tenho orientação, fique em casa pelo menos de 3 a 5 dias. Não saia, porque você pode estar passando o vírus nessa época mais importante do ano. Nós temos mais uma dúvida, doutor. Vamos lá. Doutor, me tira uma dúvida. Usar umidificador de ar pode ajudar na prevenção do coronavírus? Bom dia. Obrigado. Esses aromatizadores de ambiente, né, viraram moda, inclusive. Pode ajudar ou não, doutor Spreusser? Então, César Filho, o ideal é sempre você manter o ambiente aberto, umidificado ou não. Comprovadamente, o clima seco piora muito a transmissão do vírus. E o clima úmido dificulta a aspersão das partículas do vírus. Então, a minha sugestão é, se estiver muito seco teu ambiente, abre todas as janelas, pode pôr umidificador, mas deixa tudo aberto. Fundamental a ventilação, César. Muito obrigado, doutor Spreusser. É sempre uma alegria, um prazer receber o senhor aqui junto com a gente em mais um Plantão da Saúde, falando a respeito das nossas dúvidas da Covid-19, do coronavírus. O doutor Spreusser permanece de plantão e volta a qualquer momento, ou então a semana que vem. Obrigado, doutor. Um abraço a todos. Um grande abraço.